Estou saindo de férias. Mas antes, meus isótopos, vou resolver uma questão sobre mistura de soluções com reação química da Universidade Federal do Tocantins, processo seletivo 2022/1, questão de número 30. Se liga, hein? Bora lá, meus isótopos. Pay attention, please. Em um recipiente foram misturadas duas soluções aquosas. 150 ml de ácido sulfúrico H2SO4, de concentração 0,40 mols por litro, e 350 ml de hidróxido de sódio NaOH, de concentração 0,20 mols por litro. A mistura foi agitada até o término da reação. Em relação à solução resultante, assinale a alternativa correta. Meus isótopos, sempre que eu estou resolvendo uma questão sobre mistura de soluções com reação química, eu já coloco na minha rede que eu preciso calcular, descobrir o número de mols. Mas, Diógenes, como eu vou descobrir o número de mols? Reparem que na questão foram fornecidas para ambas as soluções a concentração molar e o volume. E a partir da concentração molar e do volume é possível calcular o número de mols. Mas para isso, meus isótopos, vocês precisam lembrar da expressão utilizada para calcular a concentração molar, a antiga molaridade. E a expressão é essa. Concentração molar de uma solução, nós calculamos pegando o número de mols do soluto e dividindo pelo volume da solução em litros. Ah, é, Diógenes? É. E se você tem a expressão utilizada para calcular concentração molar, você pode deduzir a partir dela a expressão para calcular o número de mols. O número de mols, então, é calculado pegando a concentração molar vezes o volume da solução. Nossa, Diógenes, é fácil demais. Sim. Agora, o próximo passo é nós retirarmos da questão todos os dados referentes à solução ácida e à solução básica. Então, bora lá. Para a solução ácida, para o ácido, que no caso é o ácido sulfúrico, de fórmula H2SO4, nós vamos retirar as informações referentes à concentração e ao volume. Concentração do ácido da solução. Reparem bem que a concentração é de 0,40 molar ou 0,40 mols por litro. E o volume da solução é um volume igual a 150 mililitros. Meus isótopos, você, nós sabemos que para transformar de mililitros para litros é só dividir por 1000. Então, isso é equivalente a 0,15 litros. Diógenes, eu tenho uma concentração molar, eu tenho o volume, é só calcular o número de mols. Mas eu ainda não estou entendendo, Diógenes, para que eu vou calcular o número de mols? Calma que nós vamos chegar lá. Agora eu vou retirar os dados referentes à solução básica, que contém a base hidróxido de sódio, NaOH. Bora lá. Eu tenho a concentração. Eu tenho a concentração que é de 0,20 molar ou 0,20 mols por litro. E o volume da solução igual a 350 mililitros, que é o equivalente a 0,35 litros. Agora eu vou abrir uma nova página para montar a equação de neutralização, balancear a equação e, finalmente, deduzir a relação entre o número de mols do soluto da solução ácida com o soluto da solução básica. Mas, Diógenes, por que você quer tanto esse número de mols?
A partir desses números de mols, eu posso deduzir se a solução resultante será ácida, básica ou neutra. E meu isótopo, eu estou partindo do princípio que você consegue montar equações de neutralização, que você consegue balancear. Caso não, deixem nos comentários sugestões para um próximo vídeo sobre balanceamento e de reações de neutralização. Eu estou saindo de férias agora, mas em fevereiro de 2022 eu estarei de volta a todo vapor. Bora lá? Eu tenho ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de sódio, produzindo sulfato de sódio mais H2O, água. Nós temos aí uma reação de neutralização ou uma reação de salificação. Vou balancear a equação para finalmente deduzir a relação entre o número de mols. Como eu tenho um diácido e uma monobase, os coeficientes estequiométricos serão 1, 2, 1 e 2. Bom, agora que eu já tenho a equação devidamente balanceada, eu já tenho a tão sonhada relação entre o número de mols. Reparem que a cada 1 mol de ácido sulfúrico são necessários 2 mols de hidróxido de sódio, produzindo 1 mol de sulfato de sódio. Mas, Diógenes, o que isso quer dizer? Para que a solução resultante seja neutra, o número de mols do ácido tem que ser a metade do número de mols da base. Nós temos essa relação aqui de 1 para 2. 1 para 2. Tá, Diógenes, e aí, o que eu faço? Eu preciso calcular o número de mols do soluto da solução ácida, calcular o número de mols do soluto da solução básica e verificar se eles estão dentro dessa relação. Se o número de mols do soluto da solução ácida não for a metade do número de mols do soluto da solução básica, a solução resultante não será neutra. Aí eu preciso fazer outras análises para identificar se ela é ácida ou básica. Então vamos lá. Vou fazer aqui, anotar ácido, vou anotar base, vou anotar sal. E vou calcular o número de mols do ácido, o número de mols da base e deduzir o número de mols do sal. Mas para calcular o número de mols, nós temos que voltar lá no início da aula, onde eu disse para vocês que número de mols é só pegar a concentração e multiplicar pelo volume. A concentração do ácido é de 0,40, ou seja, 0,4. O volume é de 150 mililitros, 0,15 litros. Então, o número de mols do ácido é igual a 0,06 mols. Ah, Diógenes, nós calculamos o número de mols do ácido? Amém! Então, vamos lá. Agora, eu vou calcular o número de mols da base. Do mesmo jeitinho. Número de mols é só pegar a concentração, no caso da base, é de 0,20 e multiplicar pelo volume, que é de 350 ml, 0,35 litros. E o número de mols da base que eu estou encontrando aqui, é de 0,07 mols. 0,07. Reparem bem. Segundo a equação, a relação é de 1 para 2. Isso quer dizer que o número de mols do ácido deveria ser a metade do número de mols da base para que a solução resultante fosse neutra. Qual é a metade de 0,07, meus isótopos? Diógenes, fácil, 0,035. Então esqueçam e não marquem a alternativa que diz que a solução resultante será neutra. Tá, Diógenes, se a solução resultante não é neutra, ela é ácida
ou básica? Vamos analisar agora. Qual é a metade mesmo de 0,07? Ah, Diógenes, a metade é 0,035. Quanto de ácido eu tenho? 0,06. Eu tenho a mais do que eu preciso. Eu preciso de 0,035. Eu tenho 0,06. Eu tenho a mais do que eu preciso. Então, isso indica que o ácido está em excesso. Ah, é? É. Então, se eu tenho excesso de ácido, a solução resultante será ácida. Mas, Diógenes, como eu calculo esse excesso? Para você calcular o excesso, é só você pegar o número de mols que você tem e subtrair do número de mols que você precisa. O número de mols que nós temos na solução é de 0,06. Mas eu preciso da metade de 0,07. Eu preciso de 0,035. Então, o número de mols do ácido em excesso é de 0,025 mols. Me acompanhem. Pronto. Diógenes, agora que eu encontrei o número de mols do ácido que está em excesso, o que eu posso fazer? Calcular a concentração do ácido restante. Não restou ácido porque ele está em excesso? Então, nós vamos calcular a concentração do ácido restante. Jones, como que calcula isso? Voltando no início da aula, nós vimos que para calcular concentração molar, basta pegar o número de mols do soluto e dividir pelo volume. Meus isótopos, insisto, prestem bastante atenção. O que restou, restou na mistura. É o que restou. Restou na mistura. Bom, se eu quero calcular a concentração do ácido restante, eu preciso pegar, então, o número de mols, do ácido restante. Qual é o número de mols do ácido restante? 0,025. Obrigado. E dividir pelo volume da mistura. Ou seja, o volume total. Afinal, o que restou, restou no recipiente, restou no final do processo. Então, se eu tenho 0,15 litros de ácido sendo misturados com 0,35 de base, o volume total dessa mistura é de 0,5 litros. Ah, é, Jones? É. Cuidado, sempre que vocês forem calcular concentração de ácido ou de base restantes, vocês têm que pegar o número de mols que está em excesso e dividir pelo volume total. Tá, Jones? Entendi. E dividir por 0,5 é multiplicar por 2. Então, a concentração do ácido restante vai ser de 0,05 mols por litro ou 0,05 molar. Olha, Diógenes, parece que a alternativa já está se desenhando. Eu já sei que a solução restante é ácida, a resultante, desculpa, e que a concentração do ácido restante é 0,05. Vamos voltar aqui nas alternativas. Letra A. A solução resultante é ácida, a concentração do ácido restante é 0,05 e a do sal é 0,07. Pode ser essa alternativa? Pode. Letra B. A solução resultante é ácida, ok. A concentração do ácido restante é 0,05 e a do sal formado é 0,12. Conclusão. Eu preciso calcular a concentração do sal para deduzir se a alternativa correta será A ou a B. Letra C. A solução resultante é básica. Risca. Letra D. A solução resultante é neutra. Risca. Então, como alternativa correta, ou letra A
ou letra B? Vamos para a parte final da questão, que é calcular a concentração do sal formado. Para calcular a concentração do sal formado, eu preciso do número de mols do sal formado. Reparem bem na equação. 1 mol de ácido reage com 2 mols de base, produzindo 1 mol de sal. Vocês entendem a magia, a importância da relação entre o número de mols? Quando você conhece o número de mols do ácido ou conhece o número de mols da base, você deduz o número de mols do sal. Afinal de contas, existe uma relação estequiométrica entre eles. A questão é que há ácido em excesso. A partir de cálculos, eu deduzi que restou ácido ao final do processo. Então, para deduzir o número de mols do sal formado, eu não vou partir do ácido. Vou até riscar aqui, ó. Não quero nada sobre o ácido. Vou fazer a partir da base. Nós podemos dizer, meus queridos, que como há 2 reagentes, o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio, e se tem um deles em excesso, o outro é o limitante. Então, nesse caso, o hidróxido de sódio é o limitante. Afinal de contas, o ácido está em excesso. Diógenes, mas o que quer dizer limitante? Limitante é o carinha que limita quanto vai ser produzido. Então, para calcular o número de mols do sal formado, nós devemos fazer a partir do limitante. Vamos dar uma olhada aqui na relação. Preste atenção. Eu tenho isso aqui, ó. A cada 2 mols de base, 1 mol de sal. Reparem bem no que eu estou fazendo aqui, ó. A cada 2 mols de base, são produzidos 1 mol de sal. Tá. Então, foco. O número de mols do sal será a metade do número de mols da base. Qual é o número de mols da base? Ah, Jones, esse é fácil, tá ali. 0,07. Então, o número de mols do sal vai ser a metade do número de mols da base. Nesse caso, 0,035. Tá, Jones. E aí? Acabei de deduzir que o número de mols do sal é a metade do número de mols da base, e eu estou fazendo o cálculo a partir da base, pois ela é o reagente limitante. Para calcular a concentração, como nós vimos no início da aula, é só pegar o número de mols e dividir pelo volume. Mas preciso ressaltar que o sal é resultante. O sal é resultado da reação entre o ácido e a base. Então, o volume que vamos utilizar para calcular a concentração do sal é o volume total, da mesma maneira que utilizamos para calcular a concentração do ácido restante. Então, coloquem na cabeça de vocês, para calcular concentração de sal e de ácido ou base restantes, utilizamos o volume total. Então, qual que é o número de mols do sal? 0,035. Qual é o volume da mistura, o volume total? 0,5. E nós sabemos que dividir por meio é multiplicar por 2. Então, a concentração aqui ela vai ser 0,07 mols por litro. Essa é a concentração do sal formado. Voltando aqui, a alternativa A. A solução resultante é ácida, ok? A concentração do ácido restante é 0,05, ok? E a do sal formado é 0,07. Meus isótopos, vamos marcar, sem medo de ser feliz, a alternativa A. Entenderam a importância de se calcular número de mols em uma questão sobre mistura de soluções com reação química? Meus isótopos, se vocês gostaram do vídeo, curtam esse vídeo. Compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp, deixem comentários, ajudem o nosso canal a crescer. Eu sou pequeno, mas um dia eu serei grande. Um forte abraço a todos vocês.